Rever cenas do passado e reprogramar nossa vida não é tarefa tão simples de se realizar. Entretanto, sempre será possível àquele que pensa por si mesmo, que expressa o amor incondicional e o aprimora, em parceria com almas afins, isto é, um coração cujas mãos operosas e incansáveis trabalham auxiliando seus semelhantes em todas as situações. Segundo Siddhartha Gautama, o Buda, basta uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. E o nosso subtema, o médico interno. Hoje, a sexta parte. Começamos a estudar o capítulo 10º do livro, cujo título é O Ser de Consciência Desperta. O primeiro item é o construtor de si mesmo, para ficar mais atraente, um médico interno. Já falamos do processo de autocura, nós vamos depois pular a parte do processo de autocura quando chegarmos lá. A nossa gratidão a vocês, internautas e telespectadores, que são a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves que nos conduz até vocês. A internet, a nossa gratidão em especial, porque ela estava falhando no início, por isso o atraso. E todos os demais equipamentos aqui no estúdio Despertar da Consciência. As emissoras parceiras que propagam o nosso sinal e as empresas parceiras que nos dão o sustentáculo. Mais uma vez, rogamos a Deus que abençoe imensamente cada empresário, cada empresa, seus clientes, sua audiência, seus fornecedores, enfim, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Vamos relembrar. Na primeira parte estudamos a matéria-prima, os elementos invisíveis, intangíveis, imponderáveis e inertes, responsáveis pela composição dos elementos visíveis, tangíveis, ponderáveis e em perpétuo dinamismo. Mas inertes só na palavra, tudo é dinâmico porque tudo é vivo. E ao mesmo tempo, como fazer para usar esta matéria-prima. Para construir são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. E ao mesmo tempo, vai que você queira destruir, porque tem muitas pessoas que gostam de criar doenças, eu era uma delas. Para destruir, porém, basta o golpe. E explicamos que golpe seria esse com Emmanuel. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda aflição amimalhada, repleta de mimo, é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. E depois a nossa explicação na obra e a segunda etapa, se escolhermos trilhar por esse caminho e pedir ajuda, vimos que os espíritos, no caso aqui Alexandre em Missionários da Luz, reportado por André Luiz, eles podem orientar, esclarecer, mas não cabe a eles improvisar recursos. O ideal é que cada um seja o médico de si mesmo, e terminou dizendo que todos nós somos herdeiros de um Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói, e diariamente com nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Depois a nossa parte, e já a terceira etapa, fizemos como se fosse um reforço da parte que nos cabe. Agora mostrando com alguns autores, são 4 mensagens.
que nós colocamos à disposição para apreciação, tanto Kardec, Leon Denis e, por fim, Miramês, Joana de Ângeles. Em Kardec com Santo Agostinho. O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, dos seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? E depois, com Leon Denis, não é consolador e belo dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres, a mim mesmo me fiz inconscientemente através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Até uma das estudiosas falou: mas para que conhecer o nosso passado? Não podemos continuar daqui? Continuar daqui seria o equivalente a um motorista que sabe dirigir, mas não sabe como o carro funciona. Dirige magnificamente, respeita as leis, tudo direitinho. Mas se der qualquer pane na sua espaçonave, no seu veículo, ele não sabe nem por onde começar. Por isso, quando falamos de autoconhecimento, é a necessidade que temos de saber do que somos constituídos. Do contrário, não agradeceríamos sequer a água, que é mais de 2/3 do nosso próprio universo biológico. E menos ainda os demais elementos. Autodescobrimento. Como o nosso universo psicobiofísico, moral e espiritual funciona. Autoamor. Já que eu sei o que é e sei como funciona, então eu posso consertar. Autoamor, usar esse médico interno para a construção ou reconstrução de minha realidade psicobiofísica, moral e espiritual, é o que nós vemos de essencial. E depois, autorrealização. Além de fazer o que nos cabe, temos para dividir com o outro que ainda desconhece. Então é auxiliar o outro a fazer o que já sabemos. E a autoiluminação é quando eu sei que eu, o outro, todas as coisas, somos feitos da mesma energia, da mesma matéria-prima. E todos estamos interconectados e somos interdependentes. O exemplo de um transforma o contexto, mas o fracasso de um também perturba o contexto. E Joana de Ângeles, após Miramês dizer que todas as forças direcionadas para o bem estão em nossa volta, ou todas as forças do bem vêm direcionadas para cada espírito e fica em torno dele esperando apenas a ordem. E Joana de Ângeles narra que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos sujeitos à hereditariedade de outrem. Então, o que hoje experimentamos são os resultados benéficos de nossas boas atitudes, boas resoluções tomadas num passado recente ou remoto, ou os mecanismos perturbadores fruto da negligência ou da ignorância em relação à nossa própria realidade. Isso já foi a terceira parte, a quarta parte, melhor dizendo, e a quinta, Bezerra de Menezes, relembrando ainda uma vez que o ser humano precisa entender urgentemente que a cura de seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber de seus irmãos de jornada, encarnados, desencarnados, e também dos seres cósmicos. Mas está na quantidade, na qualidade de amor que conseguirmos movimentar em prol de nós mesmos. E como filhos de Deus e co-criadores, estamos
agindo como tal. E depois, na quinta parte, o médico interno em si, com o espírito Joana de Ângeles, e vimos todas as possibilidades com a nossa dissertação. E por fim, lemos o que estaria na sexta parte, que eu busquei lá na página de número 300 hoje, para fazer um link. E a autora afirma, rememorando o pensamento de Confúcio ao nos advertir diante da gravidade da situação atual, que é a ausência de valores imperecíveis, quanto à urgência de valorizarmos o presente, condição sine qua non para aperfeiçoarmos o passado e alicerçarmos o futuro. E enfatiza com essa mensagem que assusta muitos ou alguns. Quando não se vivencia o presente em profundidade, perde-se as experiências que ficaram arquivadas no passado. E todo aquele que não possui o passado nos arquivos da memória atual é destituído de futuro, por faltarem-lhe alicerces para a sua edificação. Você entendeu o que isso quer dizer? Por exemplo, o nosso corpo está na dimensão que nós chamamos de espaço, o universo perispiritual do tempo, a nossa consciência na eternidade. E como vocês viram na leitura inicial, rever cenas do nosso passado não é tarefa fácil de se realizar. Mas se tivermos um comportamento, conforme foi citado na leitura, pode ser simples. Então, rever cenas do nosso passado e reprogramar a nossa vida não é tarefa simples e fácil de se realizar, porque depende do autoconhecimento, do autodescobrimento, do auto-amor, auto-realização e rumando para a auto-iluminação. Entretanto, sempre será possível àquele que pensa por si mesmo, o construtor de si mesmo. E só pode fazer isso quem se conhece, pelo menos, o essencial, que expressa o amor incondicional e o aprimora. Isso já é autoiluminação. Em parceria com os afins, com aqueles que querem, porque não vamos jogar pérolas àqueles que não desejam. Então, um coração cujas mãos operosas e incansáveis trabalham auxiliando, não fazendo pelo outro, auxiliando os seus semelhantes em todas as situações que ele já viveu e tem nos arquivos conscientemente os seus registros. E Buda sintetiza que basta uma mente que pensa por si mesmo, um coração que ama e mãos que trabalham. Nesse sentido, se analisarmos agora o que Joana de Ângeles está nos pedindo, então, quando não se vivencia o presente, não é no presente, quando não se vivencia o presente em sua profundidade, o que é o presente para você? Então, nós vamos perder as experiências que ficaram arquivadas no passado. Nós estamos no consciente. E nesse consciente temos em nosso favor a inteligência, e baseado nessa inteligência o nosso poder imaginativo, e baseado em nosso poder imaginativo a nossa capacidade criativa, baseado nessas três coisas, o acesso à nossa própria memória. Então, vivenciarmos em profundidade.
Lembra no Evangelho segundo o Espiritismo? Quem ama em profundidade seus irmãos em sofrimento, não sente nem as angústias da alma, nem as dores do corpo. Vive como se tivesse transportado fora de si mesmo. Então, viver em profundidade o presente é estar inteiro na ação. Eu uso da melhor maneira a inteligência intelectiva para a construção, para a arquitetura de uma realidade, a inteligência emotiva para relacionar-me com todos os envolvidos, e a inteligência espiritual visando a promoção em profundidade de todo o conjunto. A ética, somos um. De modo que, quando assim agimos, nós criamos novos condicionamentos, novos hábitos, novos instintos, e com isso ressignificamos a mente subconsciente ou o nosso subconsciente. E com ele, por extensão, já ressignificado na ação do presente, refletimos no universo perispiritual e no universo biológico simultaneamente. E alterando o nosso comportamento pela ressignificação do subconsciente, simultaneamente reconfigura-se os veículos de expressão e facilita a interação com o meio. E ao trazer o resultado dessas ações para o subconsciente, novas sensações se formam. Novas emoções, sensações e emoções já estão ressignificando o inconsciente. Novos sentimentos, ainda o inconsciente. Novos pensamentos, ainda no consciente, trazendo para o consciente. E agora transformando para novas realidades todo esse universo em profundidade. Quando arquitetamos de maneira nobre um único pensamento para assim agirmos, nos conectamos com todas as nossas vivências conscientes, subconscientes, perispiríticas e físicas, inconscientes e superconscientes. Toda a nossa intenção é transformar tudo em luz virtuosas para a expansão e iluminação consciencial. Então, quando não se vivencia o presente em sua profundidade, visando aprimorar todas as nossas vivências, relacionando com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, abrindo espaços para que esses seres de todos os mundos possam experienciar conosco ou fazer parte da nossa realidade. Se não fizermos isso, nós vamos perder as experiências que ficaram arquivadas no passado, porque não são virtudes ainda. Se transformarmos em virtudes, o ladrão não rouba, a traça não corrói. Mas tudo que é subconsciente pode ser perdido, o inconsciente pode ser perdido, os veículos perispirituais podem ser perdidos e o corpo biológico ou os corpos também. Então, o que nos pertence de fato é o que começar no consciente, com essa lucidez, sabendo de onde viemos, como viemos, por que estamos aqui, para onde iremos e para onde levaremos todos esses seres. A gente começa uma pauta no consciente com as referências do superconsciente. Algo enobrecedor, ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, que traz o energismo para a reordenação de todos os quadrantes. Com esse material, nós mergulhamos no subconsciente que está à frente
da mente entre a mente e o perispírito, e após ressignificar os seus automatismos, para reprogramar o nosso comportamento, reflete-se o conteúdo no universo perispiritual por intermédio dos chakras, até o modelo organizador biológico, que vai ressignificar também todo o conteúdo biológico e melhores implementos, agora mais fáceis relacionamentos para aquisição de novas experiências e com elas novas sensações, emoções, sentimentos, pensamentos e inteligências, e tudo isso transformando-se em profundidade, no sentido mais profundo do termo, tudo nasceu do amor, substância, e tudo se transformará no amor, lei, as virtudes, ou a síntese delas, a nossa própria consciência. Porque todo aquele que não possui o passado, não é no passado, todo aquele que não possui o passado nos arquivos da memória atual, por esse mecanismo de promoção, não deixando nenhuma das ovelhas que o Pai nos confiou, se não possuirmos todo esse pessoal ressignificado, aprimorado e agora sublimando-se indefinidamente, é destituído de futuro por faltarem-lhe alicerces para sua edificação. Por exemplo, a tristeza, via de regra, está no inconsciente. E ela é um alicerce para a edificação da alegria. Se perdermos por não vivenciá-la em profundidade, transformá-la em alegria, vamos perder a tristeza. E teremos que começar tudo outra vez, só que não temos referências. E é muito complexo refazer todo o caminho por faltar referência. E as referências nós perdemos todo o patrimônio. Por falta de cuidado, perdemos o que nós chamamos de subconsciente, perispírito e físico. E o inconsciente também. Relembrando a parábola dos talentos, quem não os promove, os talentos, será compelido a devolvê-los e a retirar-se do contexto. É onde seremos também repatriados para mundos primitivos. E às vezes mundos em formação para refazermos o caminho e reconquistar o patrimônio perdido ou negligenciado. Por determinação da lei, aquele que não trabalha será destituído do cargo e demitido da empresa. Isso segundo a lei dos homens também. Para quem de fato deseja agir e construir, e não apenas louvar, pedir e agradecer com palavras vãs, jamais lhe faltará oportunidade e ocupação, porque entenderá em profundidade, com Emmanuel, que louvar só pode ser na ação, porque Deus trabalha até hoje, o Cristo trabalha também, e devemos sermos seus imitadores. E ainda em profundidade pedir o que se eles trabalham e é a cada um conforme as suas obras. Trabalho. Então reconheço que eles trabalham e peço o trabalho. E a agradecer é trabalhar co-criando com eles na ação. E ainda mais uma pequena explicação desse introito e prometemos entrar na oração ainda hoje, porque é o nosso mecanismo para essa ação.
Então, o mais potente antídoto para prevenir e sanear as perturbações enfermiças de variada ordem, principalmente o vampirismo, que são entidades que criamos com os nossos pensamentos em desalinhos, com as emoções desgovernadas, com palavras indisciplinadas, atitudes em dissonância com as leis de harmonia. Então, o que nós temos de mais potente para fazer isso é a oração e os sentimentos elevados, segundo Alexandre em Missionários da Luz. Então, a oração, somada aos sentimentos bons, são o mais potente mecanismo que nós temos. E para Joana de Ângeles, o mais perfeito mecanismo de plenificar-nos na ação é a oração. E a mais potente alavanca no processo da autocura. Então, os elementos criados e expressados pela mente, por meio da oração santificadora, convertem-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Está mais ou menos claro a ideia? Temos um patrimônio, conforme as lições anteriores, que nós edificamos através dos milênios. Não ganhamos nada de grátis. Nós nos fizemos. Então Deus criou a matéria-prima e as leis. E em obediência às leis, a matéria-prima, regida por aqueles que ombreiam a obra com os Cristos, sob a regência do próprio arquiteto supremo, nós vamos criando realidades. Com certeza, no início, ele criou os primeiros protótipos e depois delegou funções, como o próprio Jesus disse-nos. Assim como meu Pai me confiou um reino, por agora eu também vou-lo confio. Mas se confiou é porque ele estava pronto, apto para isso. E se ele nos confia hoje é porque já estamos, por nossa vez, aptos também. Então, os elementos criados e expressados pela mente por meio da oração santificadora convertem-se em campo em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. E vamos ver o significado aqui inicialmente da prece, segundo André Luiz, em Missionários da Luz, lá no capítulo 6. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. A prece é vibração, energia, poder. Vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as suas próprias forças, por isso que orar é de dentro para fora. A prece em si é vibração, energia e poder. Ora, quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação. E primeiro coloca o seu patrimônio em ação. E por intermédio da vibração na estrutura do ar ou do éter cósmico, da energia carreada por intermédio das frequências, com o poder de cada qual segundo o seu conhecimento e as suas virtudes edificadas. Então, semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina, por isso o estudo da origem, natureza e destino, e coloca-nos em contato com a fonte, com as fontes superiores. Dentro desta realização, o Espírito, com E maiúsculo, em qualquer forma,
ele se manifeste, pode emitir raios de espantoso poder, porque é ele que está colocando o seu patrimônio em ação por intermédio da alma que o representa aqui na periferia. E agora vamos ver ali a vibração, a energia e o poder somado às próprias forças que se colocam em ação. Nesse círculo de permuta incessante entre eu, a alma e minha consciência, e entre nós dois e outras consciências, então, nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, do nosso corpo, na renovação da alma, somos nós, com seus veículos de expressão, e na iluminação da consciência. Nós estamos trabalhando num círculo de permutas incessantes. Eu, minha consciência, eu, a mente, o perispírito e o corpo, e com todos os seres que pudermos nos unir, no espaço, no tempo e na eternidade. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Porque agora nos colocamos como instrumentos da divindade, quer seja da divindade interior ou essa totalidade de nosso ser a serviço de outros seres, como co-criadores divinos. Está mais ou menos claro? Seguimos agora com as nossas considerações e depois a pauta do nosso próximo estudo, da 7ª parte. Orar é acessar as ideias síntese que está dentro de nós, aquilo que eu sintetizei, ou que nós sintetizamos. Então, orar é acessar as ideias síntese inerentes à consciência. Nós chamamos também de ideias inatas. Procedimento íntimo e intransferível. E agora, se não estudamos a nossa origem, compreendendo a nossa natureza do que somos constituídos e a destinação de todos esses seres, como fazer um bom trabalho hoje? Como já ouvimos em várias casas espíritas. Para nós espíritas, o Evangelho basta. Tudo bem, o que é Evangelho? É o livro? Então, a parte religiosa basta. Mas a doutrina, segundo Viana de Carvalho, o Espiritismo não é a ciência da religião? E você quer ficar só com a parte da religião? Se é a ciência da religião e ao mesmo tempo a religião da filosofia e a filosofia da ciência, como que estudar somente a parte religiosa basta? Porque para estudar a parte religiosa eu preciso da filosofia. A filosofia estuda, a ciência comprova, agora a religião aplica. Não estou falando de rótulos. Por isso que hoje chamamos de religiosidade, que é o que se vive, ou espiritualidade, aquilo que se aplica no dia a dia.
Não se deve terceirizar o ato de orar, porque é algo individual, é de cada ser. Se eu oro, eu recebo os benefícios. Joana de Ângeles, na obra Garimpo de Amor. Se eu oro por você, você recebe apenas estímulos. Vai receber os benefícios quando começar a orar. Se eu amo, a cura acontece naturalmente, em mim. Mas se eu amo você, você recebe apenas estímulos. Só vai curar-se quando passar a amar. Podemos buscar em mentes mais iluminadas as diretrizes orientadoras de nossa conduta, caso não as tenhamos. E a isso chamamos prece, que vem de presciência, saber a porta que vamos bater. Porque quando perguntamos a Emmanuel como falar do Evangelho do Reino aos meus órgãos que são vivos e educáveis, pergunte Joana de Ângeles. Ela é especialista nisto. Ela nos ensina, então, a falar com as imperfeições morais, terna e amorosamente, convidando-as a mudar o curso. O amor em profundidade, tristeza a transformar-se em alegria, enfermidade em saúde, desespero em esperança, e depois, com a mesma ternura, com o mesmo amor, envolver os órgãos com perturbações enfermiça e convidá-los para que eles voltem à normalidade. E nós vamos fazer isso nas aulas futuras. E depois mergulhar no intrincado meandro dos conjuntos celulares que compõem os tecidos e envolvê-los em vibrações de amor. Lembra? A prece é vibração, energia, poder. E mergulhar nas energias mantenedoras do físico e dialogar com elas e do perispírito. E questionamos a autora. Quem são? Pergunte a Ramatiz. É a especialidade dele. E ele nos ensina, assim como Joana nos ensinara, em autodescobrimento, uma busca interior, agora Ramatiz em fisiologia da alma. São os elementais. Eles são responsáveis por todos os elementos constitutivos do corpo biológico e do perispírito também. E a energia que está à disposição da mente é composta por eles. É uma energia criadora que pode transformar-se em destruidora. Depende dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos, da inteligência, do poder imaginativo de quem os conduz. Então é lícito extrair de outras frequências do conhecimento as normativas de experiências mais abrangentes e coerentes com a lei. Tanto que Miramês, estamos colocando isso no segundo livro, quando a mente não encontra as referências no seu próprio universo, a superconsciência, o próprio subconsciente, nos seus veículos de expressão, no inconsciente, ela tem autoridade para bater em outras portas e buscar o conhecimento que beneficia a todos. Então, a consciência pode e deve fazer tantas uniões quantas forem necessárias, segundo as suas escolhas e as obras que almeja realizar, principalmente as que visem o bem do conjunto, pois o bem de todos é o eterno princípio organizador e mantenedor da vida em toda a criação. Tudo bem até aqui? Tome água. E prossigamos. Ao iniciarmos o processo da oração ou da parceria, a vontade seleciona o pensamento e lhe dá forma, com o auxílio da mente, da inteligência e da imaginação.
configurando as ideias segundo a essência dos desejos, das emoções e dos sentimentos. As ideias se expressarão em forma de palavras, dando origem às ações correspondentes ou sublimadas, ou sublimando-as. Então, as ideias correspondentes de acordo com a criação, ou sublimando-as, crio e depois sublimo, aperfeiçoo. Imaginar significa construir a obra no laboratório mental. Imaginar-se na ação, de conformidade com a inteligência e consciência que temos do projeto em questão. Então, imaginar significa construir a obra no laboratório mental, de acordo ou de conformidade com a inteligência que eu possuo da situação e a consciência que eu tenho do projeto que eu estou colocando em pauta. A vontade determina a ação. A inteligência elabora e a imaginação constrói a imagem no campo ou no corpo mental. O perispírito, os demais corpos, fotografa e cria as condições para que essa imagem seja telegrafada ao universo físico, onde, segundo as predisposições do ser biológico, efetivar-se-ão as ações em benefício dos elementos envolvidos. Todos agora. Universo consciente, subconsciente, perispírito, físico, que vai culminar-se na iluminação do inconsciente e na expansão do superconsciente. Foi muito difícil? Não é difícil quando nós temos um propósito enobrecedor e prestarmos atenção nas entrelinhas. Eu li quase de carreirinha o que nós colocamos. E vou pegar agora somente um pontinho, porque a partir de agora será a pauta da próxima lição. Já que falamos da oração, falamos da mente, agora vai detalhar a própria mente. Vai falar que a nossa mente é um microcosmo, que todos os recursos exteriores se encontram com mais segurança no interior de cada ser, e não existe outro caminho se não aprendermos o amor verdadeiro. E se desejarmos a cura para as nossas doenças, o primeiro passo, o primeiro passo é amar, o segundo é amar e o terceiro é amar. Mas vamos aqui. Orar é acessar as ideias síntese. Porque o S, síntese, ele é facultativo. Mas, conforme a gramática, ideias, no plural, síntese. Porque as ideias sintetizam alguma coisa. Então, orar, em primeiro lugar, é acessar as nossas próprias potências, as ideias síntese, inerentes à consciência, que são o que nós chamamos de ideias inatas. Procedimento íntimo e intransferível. Não tem como terceirizar. Eu estou pensando agora, penso de novo, vários pensamentos, criou uma ideia. E para que ela se expresse, eu preciso vesti-la. E a roupa de uma ideia é o que nós chamamos de palavras. As palavras vestem as ideias para que elas possam ser colocadas em ação. E as atitudes é que vão dar conformação àquilo que foi pensado, que foi idealizado. Ideias enobrecedoras, planos, várias ideias fazendo planos
de futuras ações benéficas, e essas ideias e planos que nasceram na intimidade são portadoras do energismo equilibrante canalizado pelo centro coronário quando estamos com o nosso propósito interior e já trazemos as ideias, as diretrizes e a matéria-prima. A matéria-prima vai dar forma às figuras de nossa imaginação. E agora, colocado em ação, vamos ressignificar o comportamento instintivo, mente subconsciente, repaginar as sequências perispiríticas que executam as ordens do subconsciente e, ao mesmo tempo, reconfigurar, revitalizar, reconstruir o universo biológico. E quando isso culminar nas ações, tanto interpessoais, e eu posso direcionar para as intrapessoais, ou as duas simultâneas, o resultado vai ser a síntese das minhas ideias personificadas, que vão permear do corpo biológico ao perispirítico, iluminando-se, até transformar-se em sensações, emoções, sentimentos, novos pensamentos, viajando do consciente ao ao perispírito, ao físico, interage com o meio, volta pelo corpo biológico, perispirítico, ao subconsciente, agora mergulha no inconsciente, termina no consciente que mergulha com as ideias personificadas, sintetizadas, para entregar para a superconsciência. Só esse pedacinho seria esse o estudo. Não se deve terceirizar o ato de orar. E aqui exercitar. Então, se eu não devo terceirizar o ato de orar, porque quem ora recebe os benefícios. Pense comigo. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares. A mente que ora, porque é a ação. A oração nasce nos mais simples desejos. O desejo ou os desejos são alavancas que movem os sentimentos. Desejos, sentimentos, tanto o centro laríngeo dos desejos quanto do sentimento pertencem ao inconsciente. Quando eu arquiteto alguma coisa no consciente, aprimorando os desejos, ressignificando sentimentos e emoções, eu estou fazendo isso com o inconsciente, ressignificando, tanto quanto com os automatismos. Você fala, mas você falou que o subconsciente, que é aqui no centro gástrico, está logo na frente da mente. Porque ele é uma parte do inconsciente. Ele está num ponto. No nosso caso, o inconsciente está entre a mente e o sub. É isso que você está vendo pela geografia dos chakras. Só que o subconsciente está em um ponto dentro do inconsciente, aonde você tem condição de viajar. Ainda não tem experiências, à altura você fica na periferia da superconsciência, você com o consciente. E o sub está bem pertinho ali, mas ainda assim dentro do inconsciente. Porque ele é uma fração do inconsciente governado pelo super, que o consciente também está aprendendo a fazê-lo para tomar posse do patrimônio do super, para obedecê-lo e aprimorar o que está no sub e tomar posse do resultado. E com isso ressignificando os veículos de expressão. Então podemos buscar
em outras mentes, caso não encontremos, mas precisamos nos conhecer, porque muitos de nós não sabem buscar no próprio livro oculto, pensa que não tem, e Miramês fala que quando nós pedimos a eles, a primeira atitude deles é nos levar ao encontro do que é nosso. Caso não tenhamos, agora eles podem acrescentar um tanto mais. E mais ou menos nesse naipe seria o estudo da obra em si. Parar de ponto a ponto, ler apenas de um ponto a outro, dentro do parágrafo e fazendo arquitetura. Cada situação tem conhecimentos subliminares implícitos nessa situação, nessas situações. Então agora vamos ver algumas perguntas. Mas o nosso amigo Fuad Daoud. E depois há aquelas que nos aguardam para hoje. Tudo bem com vocês? Respira fundo aí. Então já tem algumas de hoje, mas daqui a pouco eu já volto aqui com vocês rapidinho. As da Miranda Provence ficarão para a gravação da próxima quinta ou domingo. Vamos respondê-la numa dessas duas lives, que vai ser gravada por conta das viagens. Então, Fuad Daoud direciona a nós, a Sebastião Camargo, e faz comentários inicialmente. Primeiro comentário. Já falei anteriormente e repito, o despertar da consciência do Atma, o anjo, foi e está sendo um importante marco da minha transformação nesta vida. A minha também, Fuad Daoud. E a cada hora enxergo coisas que teoricamente organizamos. Por ter alterado o comando, estamos aprendendo na própria obra, cada vez que relemos. Segundo comentário. O autoconhecimento trouxe-me uma nova concepção do meu ser e de tudo que se encontra em meu entorno. Terceiro comentário. Você vê, o autoconhecimento para ele trouxe concepções do ser que ele é, de tudo que ele é constituído e do que está à sua volta. Porque eu só enxergo fora com as luzes que eu acendo dentro. Terceiro comentário. O conhecimento traz transformação e a consequente libertação. O conhecimento me permite transformar-me na ação e, quando faço isso, construo a minha libertação. O grande trabalho que se possa exercer na vida é o da busca, é o que busca o conhecimento de si mesmo, pois esse conhecimento nos leva à consciência universal, ao tudo uno Deus, que é o quarto pilar, o início da obra. O amor em sua plenitude. Está lá na página de número 12. Vejo a obra, vejo Deus. Como eu não consigo, às vezes, entender Deus em sua completude, entendendo a mim mesmo como filho dele, um Deusinho em miniatura, fica mais fácil. Quarto comentário. Daí o propósito de vida. Propósito de vida dele, meu e de muitos, se não de todos. Conhece-te a ti mesmo. Dimensão complexa,
o caminho que nos leva ao despertar de nossa consciência e nos liberta das amarras que nos prende à ignorância. O si mesmo. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. Então não recebemos nada de grátis. E cada micro ou infrapartícula, cada uma tem uma experiência e gravou em si frações da lei. A síntese da experiência, as ideias, síntese, a lei que já vivenciamos. E por isso é justo e lícito consultarmos em nós o que já angariamos, para desenvolver novos projetos que ampliem e ao mesmo tempo aperfeiçoem o que nós já possuímos. Quinto comentário: a partir desse conhecimento e da inter-relação com tudo e todos, que nos leva à unidade com Deus, o eu e o Pai somos um, em João 10:30. O amor torna-se presente, o amor substância como matéria-prima, o amor como lei, para servir de referência a todas as coisas. Sexto comentário: tenho refletido sobre esse amor universal e aproveito essa oportunidade para fazer minhas indagações. E veja que magníficas indagações. O fato de expressarmos positivamente em oração, e aí ele coloca o que ele vai expressar: Deus, Pai. Ele põe o primeiro que ele vai expressar. Primeiro, Deus, Pai. É onipotente, onipresente, onisciente, e ele criou um quarto elemento que eu recebi com imensa alegria, e onividente. E esse onividente, na verdade, quase que sintetiza os três anteriores. Então, Deus Pai, então, o fato de expressarmos positivamente em oração. Aí eu começo a expressar: Deus Pai é onipotente, onipresente, onisciente e onividente. Quer dizer, ele vê tudo, ele ouve tudo no onividente. Onisciente, ele sabe tudo. Onipotente, ele pode transformar todas as coisas. O que eu falei que era síntese não é verdade. Onividente, tudo ouve. E o segundo, na oração, ainda expressando: o reino de Deus está em nós. E nós estamos em Deus. Pois tudo o que há vive e se move nele. Está lá no primeiro pilar. E ainda a oração dele: Deus é amor. E a tese é de João o Evangelista. O amor está em nós. Nós somos amor. Nós amamos a tudo e a todos. Ainda a sua oração: o amor está presente na água e nos alimentos. A cura e a saúde integral estão presentes em nós. E agora ele ora e questiona. O fato de pronunciarmos essas palavras com sentimento sincero, há efeitos positivos e eficazes em nosso ser?
Não temos dúvida nenhuma. Só de reconhecermos a onipotência, a onipresença, a onisciência e a onividência, eu vou fazer questão em homenagem a você, onde eu coloquei essas 3 potências, vou colocar a 4ª. Se você tirou de algum lugar, depois nos fale para falar a fonte. Só de pronunciarmos, de reconhecer a paternidade cósmica, esses potenciais, isso, cada frase tem uma vibração. E se não conseguíssemos falar as 4 e só repetíssemos o nome de Deus Pai, ou de Cristo, nosso mestre, modelo e guia, isso já muda muita coisa. Mas com tudo que você disse, o reino de Deus está dentro de nós, nós estamos nele, ele em nós, ele é amor e nós também. Isso é um mantra que você criou. E o mantra reprograma o universo psicobiofísico, moral e espiritual do ser que assim inicia a pauta e depois continua nas inter-relações e na intra-relação também. E pergunta de novo: essa prática pode nos despertar para nossa evolução espiritual? Não tenho dúvida. Porque quando assim fazemos, nós estamos abrindo espaço para a nossa superconsciência vir para a ação. Porque se o reino de Deus está dentro de nós, Deus e o Cristo também estão. E estão no reino de Deus em nós. E quando fazemos isso, estamos colocando a nossa onipotência, a nossa onipresença, onisciência e onividência em ação. E nós já vamos fazendo isso e imaginando-nos em ação. Há uma verdadeira transformação e o despertar de consciência. Pelas vibrações entramos na frequência de todos os seres em todos os mundos que pensam como pensamos. E influenciamos aqueles que pensam como não pensamos. Gratidão eterna mais uma vez pela sua colaboração. Tem uma observação aqui da Pâmela Ulho e da Elizabeth Sobrinho. Ao estudar sobre a farinha do babaçu, compreendi que ela é energética e, ao mesmo tempo, estimula o emagrecimento devido ao alto teor de fibras, além de inúmeros componentes que desenvolvem o sistema imunológico, prevenindo inúmeras doenças. Levando em consideração o maná, que é lá do nosso irmão José Benedito, que é produzido a partir do encapsulamento da farinha de babaçu ou o mesocarpo de babaçu, a farinha é feita dele, enquantada, enriquecida quanticamente. Quer dizer que esse enquantamento realizado por José Benedito e equipe tem a ver com a potencialização destas propriedades? Não temos dúvida. Da mesma forma que fazemos isso com a água e transformamos a água num mais potente medicamento e num mais perfeito alimento. Não é é num. Eu vou potencializar essas propriedades nutridoras e, ao mesmo tempo, terapêuticas. E a intenção com o maná é a mesma coisa. No que nós chamamos de alimento, o básico, que é o 500, nós estamos sintetizando numa cápsula uma refeição enriquecida quanticamente com tudo que o corpo ou o universo psicobiofísico, moral e espiritual, porque o universo psicobiofísico reestruturado alimenta o universo moral e esse ressignificado alimenta o ser espiritual. Por isso que ela traz estímulos morais e espirituais também. E ela faz uma observação. Para que a gente falasse hoje do comportamento ao recepcionar o maná como alimento
e como N possibilidades. Então, a criação da ambiência familiar, se for em família, já que o maná é um alimento e deve ser assimilado como tal. Muitas pessoas estão fazendo isso de forma maquinal. Se eu estou recebendo algo enriquecido quanticamente, com valores de altíssimo teor pelos benfeitores em nome do Cristo, em nome de Deus, com esse amor incondicional, nós precisamos criar a ambiência para que ele faça o efeito proposto. Porque se eu não estou numa frequência boa, se eu não estabeleço essa frequência, se eu não crio as condições, antes desse energismo entrar em mim, eu já expulsei o que era nobre. Eu fico apenas com os nutrientes da farinha do mesocarpo de Babaçu. E olha se eu não perturbá-los também, porque Bezerra de Menezes narra que se eu duvidar de um medicamento, eu destruo os princípios ativos. Desatrelo. Então, quando eu acredito e falo para o meu universo psicobiofísico, moral e espiritual, do alto teor vibracional, porque eu estou recebendo o conteúdo da oração de alguém que é vibração, que é energia, que é poder. Quando falamos de vibração, é algo que a pessoa está enviando por intermédio de frequências. Frequências são as estradas, vibrações, os teores vibracionais de suas virtudes. Se é energia, é uma energia curadora, uma energia criadora. E quando falamos de poder, é o conhecimento que temos na oração para operar o prodígio. Por isso que alguém que recebe o 486 como um upgrade ao sistema imune e sabendo direcioná-lo, como alguém aqui em Três Lagoas, curou-se da coluna. Quer dizer, ofertou o energismo para que pudesse ser reconfigurado. E pode ser para a visão, para a audição, para o que você desejar, porque se Hipócrates, o pai da medicina, nas suas ideias, síntese, que seu alimento seja seu medicamento, seu único medicamento, ou que seu medicamento seja seu alimento. Então, se assim procedermos, não precisaríamos do 504, que tem um adendo vibracional qualificativo para quem está portador do diabetes, ou do 508 para quem está acima dos 100 quilos, obesidade. Poderíamos pegar o básico, somente o 500, transformá-lo no 486, dar a ele o upgrade para fortalecimento do sistema imunológico, para a harmonização, a cura do diabetes ou da obesidade, apenas na base estrutural, que é o 500, que é o maná, que é o alimento. Mas enquanto alguém não adquire essa expertise, pelo menos crie as condições, tenha um projeto de vida mais e melhor. Porque se a vida que levamos até agora nos adoecera, se estamos com sobrepeso, se estamos visitados pelo diabetes, se estamos de alguma forma não bem nutridos e com sistema imune e às vezes depauperado, então precisamos repensar. E de acordo com um nobre propósito de cada ser, de acordo com a pauta que falamos até agora, é um upgrade que vamos receber, um auxílio de algo sensibilizado como a água magnetizada. Mas quem vai dar a finalização somos nós quando formos sorvê-la. Podemos destruir tudo ou potencializar. Por isso que temos que estar atento para não transferir para a oração de outrem o que nos cabe, ou não transferir puramente para o maná, que é o 500, ou para o 486 e fortalece o sistema imune, ou para o 504, além do alimento básico, ou o que nós chamamos o adendo para o diabetes, ou o 508, que tem o 500 com o adendo para a obesidade.
Tudo bem? Então, que fiquemos atentos a essas pequenas dicas para não transferirmos mecanicamente para a água magnetizada, para a bioenergia, para o maná como alimento, com todas essas possibilidades, para o 486, que a base é o maná, com adendo para o sistema imune, e assim para o diabetes, para a obesidade, para o câncer, para o HIV, para a dependência química, porque ele tem todos esses por amor à humanidade, por amor aos seus semelhantes. Se aprendermos a utilizar, bastaria o primeiro, e o resto virá por acréscimo. José Carlos Fonte, das perguntas de hoje. Além de agradecer a todos vocês que nos premiam com a sua audiência. Então ele faz um comentário. Não consigo ressignificar ações passadas que, mesmo aparentemente adormecidas, ficam martelando sutilmente em minha mente. Você já mostrou onde está o problema, José Carlos. O não consigo. Você travou. Se tudo é possível àquele que crê e ama, e nós falamos nas etapas anteriores que depende de cada qual. Nós temos um médico dentro de nós. E já falamos e vamos falar de novo que tudo é possível no mundo mental. Nada nos é impossível. Então, o máximo que você pode dizer é que você tem dificuldade ou está com dificuldade dessa ressignificação. Porque para que possamos transformar, eu preciso desse autoconhecimento, saber do que eu sou constituído. Então, além do universo biológico, com todos os seus universos vitalizadores, e ao mesmo tempo instintivos, vitalizadores do modelo organizador biológico, instintivos do subconsciente. Então, além de tudo isso estar em ação, a ressignificação disso, você precisa reconhecer que é feito de tudo isso e tudo isso precisa ser promovido. Se você quer se livrar da situação, aí você trava, torna-se impossível. E saber que tudo que é instintivo vai transformar-se em sensações. Transformar-se, não é expulsar os instintos. Tudo que é sensação sublimada vai transformar-se em emoção. Tudo que é emoção em sentimentos. Em sentimento, ou o sentimento em pensamento, o pensamento na inteligência intelectiva, depois essa em emotiva e esta em espiritual. Então, o máximo que você poderia fazer, estou com dificuldade de reconhecer e acolher esses pequeninos. E dialogar terna e amorosamente com eles, mudando-lhes o curso. Ressignificar-se na ação. Qualquer dificuldade, se é dúvida, a ressignificação é fé. Se é desespero, é a esperança. Tristeza, alegria, assim por diante. Então, eu consigo, porque eu posso, eu quero. O mantra do Fuad Daoud vai te ajudar fantasticamente. Então, eu consigo ressignificar as ações do passado porque eu quero promovê-las, mesmo que elas se encontrem adormecidas, e apresenta sutilmente. Assim que elas apresentar sutilmente, se eu perceber, eu paro tudo o que faço para recepcioná-las. Sejam bem-vindas. Veja o que eu tenho para vocês. Se aquela energia de apatia, o entusiasmo, e assim por diante, recebe e já grafa nelas o seu intento. Pamela Ulho, Elizabeth Sobrinho. A linguagem tem sofrido mudanças, mas percebemos que a doutrina usa uma linguagem que deve estruturar um raciocínio para se chegar à construção de si. Sem dúvida. Magnífica observação.
A linguagem tem sofrido mudanças, mas percebemos que a doutrina dos espíritos usa uma linguagem que deve estruturar um raciocínio para se chegar à construção de si, daquilo que almejamos. É por isso que ela atravessa séculos? Sem dúvida. Ela é eterna, essa doutrina. Porque se novas informações se apresentar, ela assimila, elas aceita. Mas informações que foram estudadas, comprovadas, estudadas pela filosofia, comprovadas pela ciência e experimentadas na ação, na vivência. Por isso que Leon Denis narra que o Espiritismo não impõe, ele propõe. O que propõe é baseado em fatos, comprovou, e de experiências morais, algo que foi comprovado e vivenciado. Luiz Gonçalves. A ideia síntese seria o projeto realizado pela alma para a futura realização e o auxílio da superconsciência que abastece de potencial. Perfeita ideia síntese, Luiz. Então, a ideia síntese aqui para o Luiz Carlos, ou Luiz Carlos Gonçalves, é o projeto realizado pela alma, ela entra com o que possui para a sua futura realização e agora a superconsciência vem ao encontro fecundando-lhe os propósitos, né, com o potencial necessário que já se encontra à sua espera. E ele continua. Os ansiosos podem ser destruídos, ou melhor, o ansioso pode ser destituído de seu passado por não viver o presente e se apagar no futuro ainda não construído. Vamos de novo. Então, o ser ansioso que quer viver o futuro sem viver o presente pode ser destituído de seu passado, porque ele não vive em profundidade, ele não está inteiro na ação. E por não viver o presente em profundidade, ele perde as referências para a construção do futuro. Por isso, a síntese dele é: o ansioso pode ser destituído do seu passado por não viver o presente e se apagar no futuro ainda não construído. Ou seja, aborta a pauta por não estar inteiro na ação. E o Márcio Iga. Olá, Sebastião. Temos um grupo de estudos do Despertar da Consciência em São Paulo. Maravilha. Às quintas-feiras, às 20h30, no qual já tivemos a sua presença. Lembra? Lembramos. Grato pelos ensinamentos. A gratidão é nossa por este grupo de estudo, a qual faz parte, e por todos os grupos de estudo e por todos os componentes, por aqueles que estão nascendo, os que já existem, os que estão se reconfigurando, todos recebem o nosso mais profundo e sincero agradecimento e conte sempre conosco para a pauta edificadora desse projeto em ação. E já que você deu a deixa, eu vou pegar aqui com a Miranda Provence, que é uma estudiosa nata, ela fala alguma coisa desses grupos de estudo. Eu vou pensar só essa parte, porque ela quer que a gente estimule esses estudiosos. Então, veja. Gostaria muito que você pudesse dar orientações para estimular os grupos de estudo da obra Despertar da Consciência. É o que nós estamos fazendo, Miranda. Aqui, nos domingos, mostrando mais ou menos como estudar, já tirando os benefícios, porque o ideal
é estudarmos, compreender o conteúdo, fazer uma pauta de aplicação, aplicar o conteúdo durante a semana, depois voltar no próximo estudo, fazer um balanço do que conseguimos. Se for preciso, repete a lição, estudo de novo, até tirarmos o proveito do que está sendo estudado. Estudar por estudar, sem tirar o proveito do resultado, não funciona. Mas nós vamos fazer isso aqui de forma bem amorosa, de preferência na quinta-feira, agora respondendo as suas perguntas um a um aqui para ajudar a todos. Vamos ver aqui se a Neuza vai enviar alguma coisa e nós já vamos encerrar por hoje para não cansá-los. E já convidamos vocês para amanhã às 20 horas, tempo de despertar, mais uma pílula à sua disposição. Na quarta-feira às 20 horas também, exemplos não nos faltam, mais um programa inédito. E depois, na quinta-feira, programa gravado, respondendo a Miranda. E se chegar mais perguntas, nós vamos gravar amanhã. Se chegar mais perguntas, a gente já aproveita. E depois, no domingo, também vai ser gravado. Se chegar mais perguntas aqui que não chegou até agora nos comentários, a Neuza vai coletar e mandar para a gente, porque nós vamos gravar os 2 programas amanhã ou, no máximo, depois de amanhã. A última pergunta de hoje, da Valdeci Deci. O que o Senhor me diz a respeito do desencarne da cantora Marília Mendonça e todos os demais que estavam na aeronave? O que eu posso dizer para você? E hoje o Fuad Daoud colocou mais um adendo, é que Deus é a suprema sabedoria, a onisciência incomparável. Ele sabia. Sabia, por antecipação, que haveria falha humana, algum erro de cálculo, ou até, diz que é um cabo de alta tensão. Ele sabia. E ele, por ser a inegável onipresença, ele estava na cena para amparar os envolvidos. E a terceira coisa, ele é onipotente. Poderia ter feito qualquer coisa para evitar, se fosse necessário. E como o Fuad Daoud colocou, ele é onividente. Ele ouviu o pedido de socorro mesmo antes de acontecer em cada um dos elementos. E a lei é perfeita. Então não há falhas na lei. Ou passamos hoje pelo efeito de uma causa, ou estamos passando por um vestibular. Então, a nossa irmã Marília Mendonça, ela atendia o apelo dos que sofrem as ações do que cultivam e querem um elemento para alimentar o que nós chamamos de sofrência. Não por acaso ela foi considerada a rainha da sofrência. Ela atendia a apelos. Por isso não adianta querer culpá-la, porque não vai dar certo. Ela atendia a apelos de alguém que queria alimentar o que criou de sofrimento para si, de mágoas, de traições, de desenganos. E por estarmos mudando para uma nova era, Deus a convidou para atender outros apelos. E como todos os elementos que estavam na aeronave fazia parte do propósito do projeto, com certeza foram convidados a experienciarem outras instâncias do ensino universal. Se ela atendeu esses apelos e cada um alimenta-se
de acordo com o seu estágio, agora ela e os demais vão aprender novas tarefas dentro desse universo de Deus, que não há castigo, não há punição, Deus não impõe, não proíbe, não exige, mas a cada um conforme a necessidade evolutiva ou conforme o seu plantio. Quem julgar, medindo alguém, será medido com a mesma medida. Então, quem julga, condena alguém, está gravando em seu psiquismo a necessidade de passar pela mesma situação. Ela fez o que de melhor sabia fazer dentro do seu propósito de vida e fez com amor o que fez. Os que estavam com ela acreditavam no seu propósito, tanto os pilotos que transportaram, quanto os demais componentes. Que Deus os abençoe grandiosamente, porque Deus é amor e acolhe todos com extremo amor. Então todos com certeza foram acolhidos com extremo amor, e quanto mais drástico o acidente, mais amor envolvido no acolhimento. E todos os artistas que não for alterando a frequência de suas mensagens daqui para frente e insistir em manter um universo mais primário, vai findando os seus contratos, porque se ficarem um tanto mais, complicam a própria vida. Isso está na Gênese, quando nós estamos mais complicando a nossa e às vezes a de outrem, por misericórdia, nós seremos retirados do contexto. Por amor, por essa onisciência, por essa onipresença, onividência e onipotência. Mais uma vez, rogo as bênçãos em favor de todos e de seus familiares e de todos aqueles que ainda permanecem na frequência, estão dando avisos que se o mundo é de regeneração, os padrões vibracionais estão mudando. E a mensagem das melodias precisam mudar. Aqueles que insistirem em se nutrir dos elementos sofridos também vão saindo do cenário por não ter mais espaço para a criação desses alimentos. E os que insistirem em vender tais alimentos vão ficando sem clientes. Eu espero que estudem pelo menos André Luiz Ala, quando ele fala da música periférica que atende os sentidos e da música mais sublime até atingir o centro da melodia universal, onde essa música que é o Evangelho vai soar como uma doce e suave melodia no centro consciencial de cada ser, o Verbo Criador. Paz profunda a todos. Mais uma vez agradecemos cada um de vocês com muito amor. Voltaremos então com a pauta gravada do 2º capítulo no programa O Despertar Necessário na quinta. Algumas considerações, se não chegar nos comentários da quinta anterior, para elaborarmos a pauta, vamos fazer o mínimo e só uma visualização. Então, se chegar de acordo com a pauta de sal da terra à luz do mundo, que é um processo de transformação do ser. Ele pode arrebanhar uma porção de sal da terra para transformá-los em luz do mundo. Mas é onde ele se encontra? Na sua ação consciente, vivendo em profundidade o agora, ressignificando o seu passado e, ao mesmo tempo, construindo o seu futuro. E no domingo, a 7ª parte do médico interno, conforme já fora estabelecido. Se quer que lembre, a mente é um microcosmo, tudo que existe fora existe com mais segurança dentro. Não existe outro caminho a não ser quando aprendemos o amor verdadeiro. E por fim, se quisermos nos curar de todas as doenças, o primeiro passo é amar,
o segundo é amar, o terceiro é amar. Quase todas as lições, ou melhor, todas essas que eu citei, são de Miramês. E uma que vai vir, ou que virá na sequência, será de Joana de Anjos, juntamente com o nosso comentário. E aí finalizamos a pauta do médico interno, que nós colocamos esse nome dentro do construtor de si mesmo, que seria a pauta geral. Aí entramos no processo de autocura. Vamos, às vezes, fazer considerações rápidas, porque já estudamos. Então, e às vezes podemos estender um pouquinho mais, vamos ver o que nos aguarda. Então temos a 7ª pauta, médico interno, depois muda-se para a primeira pauta de novo do processo de autocura, dentro do construtor de si mesmo. E que também não vai muito. E aí encerramos o primeiro item do construtor de si mesmo com 2 pautas, médico interno e processo de autocura. Depois vamos estudar longamente a manutenção da saúde por meio da alimentação e finalizar daqui a um bom tempo o que nós chamamos de auto-iluminação, que é o papel da consciência desperta. Mais uma vez, gratidão profunda a todos, internautas, telespectadores. Se ainda não estão inscritos, inscrevam-se em nossas plataformas, tanto aqui no canal do YouTube. Se possível, clique no sininho para receber as postagens. Se merecermos o seu gostei ou não gostei, fique à vontade. Compartilhe se tiver sentido para outra pessoa. E também no nosso Telegram, no Instagram, no Facebook, no Sparkle, no Signal e outras plataformas que nós estamos abrindo espaço para, de alguma forma, ampliar as possibilidades para vocês, com auxílio das emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Rádio Portal da Luz, em Mato Grosso do Sul, ambas em Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina e Canal Mais Brasil em Frutal, Minas Gerais. A Matsumoto Imóveis, Alvorada Veículos, Ótica Relojaria Sol e Cotidiano, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e o Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará. Deus os abençoe grandiosamente e todos aqueles que nos ajudam na divulgação. Jussara Rocha, Fernando Rocha, Neuza Marques, Marcela Lemos, Marcela Lima, Pamela Ulho, Elizabeth Sobrinho, Elizabeth Henrique, Mariana Medeiros, Vilma Camargos, Marília Gonçalves, Luiz Carlos, César Ayala, Arnaldo Silva, Marlene Maciel, Mayra Souza, Rosa Sanches, enfim, tudo e todos onde quer que se encontre. Mais uma vez, gratidão eterna. Namastê.